E aí, enfim, galerinha, o que acontece? Eu decidi gravar esse vídeo. Primeiramente, eu vou explicar por que eu tô mostrando meu rosto, sendo que a maioria dos vídeos que eu tô postando recentemente não tô mostrando meu rosto. É porque, galera, eu preciso que o canal tenha uma marca, ou seja, tenha um rosto bem característico. E como muitos YouTubers também têm uma cara conhecida, eu preciso também seguir nesse mesmo ritmo. Eu não prometo que eu vou mostrar em todos os vídeos, mas eu vou tentar. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho que ainda vai ter um monte de gente em dúvida com base nesses palavreados que a gente tem, pelo menos nós de Nerds, temos quando vamos falar de algum dinossauro em específico. E é por isso que eu decidi gravar um manual pré-histórico, pelo menos aqui neste canal, beleza? Deixe seu like aqui embaixo se ainda não deixou. Se não, deixe dislike, não tem problema. E se inscreva no canal, beleza? Beleza, vamos começar com o seguinte termo: basal. Afinal, o que significa um dinossauro basal? O basal é o mesmo que primitivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer quando um dinossauro é basal? Eu quero dizer que, evolutivamente falando, ele não é tão derivado, ou seja, ele não evoluiu tanto, uma espécie primitiva que não evoluiu. Afinal, quando que um dinossauro é, por exemplo, tiranosauroide, e quando que um dinossauro é tiranosaurídeo? Ou seja, palavras terminadas em oide e palavras terminadas em ídio. Tiranossaurídeo é quando falamos de uma ramificação, ou seja, de uma evolução mais restrita, ou seja, mais específica dos tiranossauros. Agora, quando a gente fala de um tiranossauroide, a gente fala de uma evolução mais abrangente. Agora, o que é um dinossauro terópode? Terópode é como são chamados os dinossauros, que uma das principais características, em que inclusive a galera mais nota, é que a maioria são carnívoros. Muitas das vezes, quando a gente vai falar de um dinossauro terópode, a gente fala de um dinossauro bípede e principalmente carnívoro. E quando um dinossauro é um saurópode? Os saurópodes são conhecidos principalmente por serem dinossauros gigantes e de pescoço e cauda longos. Logo, são aqueles dinossauros pescoçudos que a gente sempre viu na mídia. Então, esses tipos de dinossauros são os saurópodes. Às vezes, quando a gente vai pesquisar no Google, por exemplo, algum dinossauro, aí na página onde está escrito sobre o dinossauro, quando fala de algum paleontólogo, quando tem a palavra et, ponto, ao, ponto, com L e não com U, quer dizer os colegas que esse paleontólogo, exemplo, Othniel Charles Marsh et al, ou seja, entre outros ou entre outras, quer dizer colegas. Agora, quando a gente fala que um dinossauro é raptor, é o mesmo que fala que esse dinossauro é um dromeossaurídeo. Mas o que isso quer dizer? Os dromeossaurídeos, ou como são chamados, raptores, são os dinossauros terópodes, em sua maioria pequenos, mas que tem uma característica que é bem marcante, que é o polegar dos dedos dos pés com uma garra gigante. Então, esses dinossauros são considerados raptores. Agora, quando um dinossauro é ornitópode? Um dinossauro é considerado ornitópode, principalmente os dinossauros bicos de pato. Mas o que eu quero dizer com isso? Ornitópodes eram dinossauros em sua maioria herbívoros e semi-quadrúpedes. Muitos deles possuíam bicos e principalmente possuíam alguma protuberância na cabeça. E quando um dinossauro é um ceratopsídeo? Um ceratopsídeo é como é chamado um dinossauro, em sua maioria herbívoro e quadrúpede, que possuía chifres. Quando um dinossauro é um tireóforo? Um tireóforo é como são chamados os dinossauros herbívoros e quadrúpedes que possuem alguma blindagem no corpo, como os anquilossauros, por exemplo. O que quer dizer clado quando a gente fala de algum grupo de dinossauros? Clado nada mais é do que uma classificação, uma nomenclatura biológica que a gente usa para falar de um grupo de dinossauros em específico. Quando você vai estudar, por exemplo, biologia, tem reino, filo, classe, ordem, família, aquela coisa toda. O clado é um desses termos que a gente usa para descrever melhor algum grupo mais específico de dinossauros. Agora, quando a gente fala que um dinossauro é considerado réptil não aviano, quero dizer que ele não é de uma linha evolutiva que tende a ir para as aves. Logo, quando ele não é um dinossauro aviano, ou seja, quando ele não tende a evoluir para as aves,
ele é considerado um dinossauro não aviano. Agora eu vou falar de mais um termo polêmico que gera bastante dúvida. Afinal, o que é um pterossauro e o que é um pterodátilo? Pterossauro é o nome dado à maioria de todos os répteis voadores, que não necessariamente são dinossauros. Já a palavra pterodátilo, ela designa uma espécie em específico dos pterossauros, ou seja, foi um pterossauro de uma espécie mais específica, o pterodátilo. Agora, quando um dinossauro tem um nome com o final donte, o que isso quer dizer? Donte ou donto quer dizer dente, ou seja, iguanodonte quer dizer dente de iguana. Agora, Carcharodontossauro quer dizer lagarto com dentes de tubarão. Então, o donte ou donto significa dente, beleza? Os plesiosauros e os mosasauros, eles são dinossauros? Não. Eles são apenas répteis marinhos que são evolutivamente parentes dos dinossauros, mas não são dinossauros, mas viveram na mesma época. Plesiosauro e mosassauro, inclusive, são termos diferentes. Os plesiosauros são répteis marinhos que têm uma característica bastante comum, que é os pescoços longos. Agora, quando a gente fala que um herbívoro é de N navegação, eu quero dizer de que nível de altura a gente está falando do alimento que ele consome. Ou seja, quando é um herbívoro de navegação baixa, quero dizer que ele se alimentava de plantas baixas, ou seja, plantas não muito altas. E quando a gente fala que é um herbívoro de alta navegação, estamos falando de plantas mais altas, como árvores e etc. E quando um dinossauro se alimenta de cicadácea, o que é uma cicadácea? Cicadácea é uma planta como esta daqui. Quando a gente fala de análise filogenética, ou seja, de filogenia, quero dizer de um ramo de estudo científico que estuda principalmente as árvores evolutivas e a evolução de um certo ser vivo. O que é um tagomíser? Tagomíser é um nome dado aos espigões no final da cauda dos esterosaurídeos. E quando a gente fala que um dinossauro tinha espinhas altas ou espinhas longas, na verdade, o que é espinha? E muita gente confunde com espinha de peixe, quando na verdade é parecido, mas não é. No caso, espinha, que eu quero dizer, é o nome dado ao osso longo que fica principalmente em cima ou embaixo, ou nos dois, das vértebras. É óbvio que tem muito mais palavras relacionadas que faz a pessoa ficar mais confusa em relação a esses nomes, vamos dizer, estranhos. E se por acaso você sabe de mais alguma palavra difícil em relação a estudo de dinossauros, comente aqui embaixo. Se você já chegou até aqui, parabéns. Se não chegou, volta o vídeo que daí eu explico direitinho quais que são essas palavras difíceis para colocar neste tipo de manual de dinossauros. E, enfim, então é isso. Eu agradeço demais para quem assistiu até aqui. Um grande abraço em todos vocês e